associação criminosa é um delito permanente. Quando eu digo que a associação criminosa é um delito permanente, o que eu quero dizer com isso? Quem consegue me decifrar esse tipo de afirmação? Quando se prolonga no tempo. Perfeito. Quando o flagrante se prolonga no tempo, quando o crime se prolonga no tempo. Perfeito, Andresa. É isso mesmo. No caso de uma associação criminosa, desde o momento que eu me associei ali no início, a todo o momento, vai caracterizar o quê? O crime de associação e o flagrante. Isso é muito importante. No caso, eu estou aqui agora na minha casa, junto com a Edenete e o Leandro, nós estamos associados por fim de cometimento de crime. Existe uma escuta telefônica de forma autorizada, onde eles estão vendo que nós estamos aqui associados para quê? A gente está ligando para as pessoas, extorquindo as pessoas. Então, tá nós três aqui, com um monte de celular com chip pré-pago, pedindo que as pessoas coloquem crédito, como se nós estivéssemos na cadeia, né, presos. É um delito permanente. Então, existe o flagrante. A todo momento existe o flagrante. Pode a polícia, a qualquer momento, entrar, quebrar a porta e ela precisa esperar o raiar do dia? Não. O flagrante está acontecendo. Se está em estado de flagrância, não precisa nem de mandado judicial, né? Se está em estado de flagrância, o que acontece? O crime já está se caracterizado, tá bom? Difícil a tentativa, tá? Porque como vai fracionar esse crimes, que a partir do momento que eu me reuni, já começou a acontecer esse crime. Então, é muito difícil que haja a tentativa, né? Diferença entre associação e organização criminosa. Na organização criminosa, é diferente. Qual é a diferença? Existe uma lei específica que vai tratar do crime de organização criminosa. Então, é a Lei 12.850 de 2013, tá? Considera essa organização criminosa associação de, aumentou aqui, 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefa, ao tipo de crime aqui, penas superior a 4 anos. Então, quando eu estou falando de um crime específico de organização criminosa, eu saio do 288 e vou para a Lei 12.850 de 2013, tá? E eu tenho que ter outras características, outras diferenças. Uma diferença básica aí já é a quantidade de pessoa. Anteriormente, 3 ou mais pessoas. Na organização criminosa, 4 ou mais pessoas. Outra diferença, anteriormente, eu tinha para cometer qualquer tipo de crime, tanto que eu citei aqui o exemplo do furto, o exemplo do roubo. Aqui não, as penas máximas sejam superior a 4 anos, tá? Ou de caráter transnacional, tem que transcender aí, né? Tem que ser alguma coisa bastante grave. Não pode ser algo que não seja bastante grave, tá bom? Aumento essa pena. Oi. Eu posso fazer uma pergunta da associação criminosa? Claro. Na associação criminosa, vai ter várias pessoas fazendo aquele crime, como o senhor colocou, a Edenete, o Leandro e o senhor. Isso, 3 ou mais. 3 ou mais. Cada pessoa vai desenvolver lá alguma situação. Um vai cuidar do cativeiro, o outro vai dirigir para pegar lá a pessoa que vai ser sequestrada, é um exemplo. E a outra vai fazer a ligação. As punições vai ser igual tudo por um sequestro ou vai ser diferenciado para cada um? Depende. Depende o que o juiz entender lá no artigo 59, que é na dosimetria da pena. Ele pode entender que o fato do Leandro, que estava armado, o fato do Francisco, que estava armado, a pena base dele vai ser maior
do que a pena base dos demais. O juiz, com base no artigo 59 do Código Penal, ele pode sim dar uma pena diferenciada, se entender que cada um teve uma função diferente e que X, Y teve função maior do que Z. Pode sim. Ótimo, obrigado, viu? Quem que falou? A Marisete. Tá ótimo, Marisete. É uma pergunta bem pertinente. Parabéns. Obrigada. Caso de aumento de pena, né? A pena é aumentada até metade se a associação, se eu, Leandro e a Edenete, a gente está armado, né? Ou se tiver dentro dessas pessoas aí, 3 ou mais pessoas, se estamos também com crianças ou adolescentes. Então, vai ter um agravamento da pena, ainda pode caracterizar outros crimes quando tiver criança e adolescente, além do agravamento da pena. Bis in idem, alguns vão dizer que é bis in idem, mas pode sim, pode caracterizar. Na defesa, você vai dizer, isso daí já serviu para qualificar, não pode servir para ter uma outro crime, né? Constranger ali o menor, mas pode ser bis in idem sim, você sabe que é bis in idem. Basta que só um integrante esteja armado. Então, para caracterizar esse tipo de crime, de associação criminosa, eu, o Leandra e a Edenete, nós 3 temos que estar armados? Não. Basta que eu esteja armado, basta que a Edenete esteja armado, basta que o Leandro esteja armado. Não precisa nós 3 estarmos armados. Basta que um ou mais pessoas estejam armadas, tá bom? Uma pergunta para vocês. Esse tipo de crime aqui admite suspensão condicional do processo? Condicionada a quê, professor? Suspensão condicional? Isso. Cabe suspensão condicional do processo? O que é suspensão condicional, professor? Condicionada a alguma coisa? Artigo 89. Lê para mim o artigo 89. Acho que eu tenho aqui, ó. Artigo 89 da Lei 9.099. Lê aqui, Denete. Está aqui na tela. Corta para mim. Nos crimes em que... professor. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano... abrangida se eu não vou ler, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 ou 4... condicionada, no caso, que é da Lei 9.099, não é? Isso. Do GCRIM lá? Perfeito. Que é justamente desde que não pratique de 2 a 4 anos. Isso Entendi. mesmo. Então, sim. Então, a resposta é sim, né? É sim. Sim. Sim, desde que eu esteja no caput. Porque se eu estiver no parágrafo único, a pena é aumentada da metade se a associação. Então, saio de 1 ano e vou para 1 ano e meio. Quando eu saio de 1 ano e vou para 1 ano e meio, eu só vai admitir a suspensão condicional do processo se a associação criminosa estiver no caput. Se não estiver no caput, não admite a suspensão condicional do processo. Entendeu? Entendi. O professor, e também relacionado até à pergunta da Mari, deixa eu ver se é isso mesmo que eu entendi. O aumento da pena, no caso, a aplicação da dosimetria da pena se dá ao crime cometido, ao outro crime, vamos supor, sequestro, eu pego pelo contexto, né? Porque em relação ao 288, que é a associação, certamente a pena dos participantes pela associação, que vai de 1 a 3, vai ser igual, sim? Depois o outro crime, que no caso aí vai ser uma... Não. Na associação, cada um tem função diferente. Então, a minha função... ela é mais... entendi. A minha função é mais importante que a função do Leandro, dentro do contexto da associação. Tipo, eu sou o líder. Não, eu não. O Isso. Leandro é o líder da associação.
Se eu sou o cabeça da associação e eu estou cometendo o crime, a minha pena pode ser maior do que a pena do Leandro, isso mesmo. Tipo, um participante pode ter a máxima, que são 3 anos, ou o outro ter 1 ano. Isso mesmo no 288, independente do outro crime cometido. Sim. Ok. Sim, isso mesmo. A minha participação, ela é de fundamental importância. A minha participação é muito mais importante que a participação do Leandro e da Edenete. Logo, o juiz, na hora que for fixar a pena... Vai analisar. Isso, as circunstâncias, porque no artigo 59 fala a circunstância, a culpabilidade... Deixa eu pegar aqui o artigo 59. Vamos pegar o artigo 59 do Código Penal. O juiz... Pode falar. Atendendo à culpabilidade... Hoje eu tomei água de chocalho. O juiz atendendo à culpabilidade... Pode falar. O que mais? Aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do dentro das crime. Circunstâncias, o juiz já pode dar uma pena diferenciada. Estou chegando aqui no 59, ó. O juiz atendendo a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente. Isso daí pode tirar a pena do mínimo legal ali. Motivos, circunstância e consequência do crime, bem como o comportamento da vítima, ao comportamento da vítima. A vítima, no seu interrogatório, falou: o Leandro praticamente nem viu o Leandro ali. Leandro, não lembro dele. Mas a Edenete toda hora ia lá e me dava um tapa na cara e me forçava a fazer coisas que eu não queria fazer. Então, se a própria vítima, o que o juiz faz? Quando vocês forem assistir um interrogatório, presta bastante atenção no que o juiz e no que o promotor, porque agora mudou. O promotor, ele já faz a pergunta diretamente para o juiz, para a testemunha, para o réu. Então, o promotor, antigamente, ele fazia a pergunta e o juiz meio que moldava a pergunta. Agora, começa o interrogatório assim. Os 3 últimos interrogatórios que eu fiz, que eu presenciei, o juiz fala assim: qual é a sua qualificação? Blá, blá, blá. Tá bom. Promotor? Aí já começa assim. Aí o promotor começa a fazer as perguntas, blá, 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 blá. O promotor fez as perguntas, passa para a defesa. Então, quem está conduzindo, o juiz está ali, praticamente sentenciando. Se vocês for observar, a sentença já está saindo ali, porque a partir do que a pessoa for respondendo, o juiz vai criando a sua convicção, vai criando sua motivação e vai sentenciando. Olha esse julgado que eu trouxe aqui para vocês, bastante interessante. Apelação criminal X, né? Temos um voto. Corréus Patrick, William e Verônica. Os corréus Patrick e William foram uníssimos, seguros e coerentes. Relataram os fatos exatos nos termos da denúncia, afirmando que o corréu em questão que possuía relevante papel na execução, discriminando o que cada um faz, e a organização do crime, sendo responsável por receber as mercadorias. Olha que o juiz fez, ele especificou o que cada um fazia. Por outro ângulo, por qualquer dos ângulos que se observe o caso, é possível concluir que os apelantes estavam associados para o fim de cometer crimes, dentre os quais furtos especificados na denúncia. Os próprios acusados, Patrick, William e Verônica, aduziram que já realizavam a prática de furtos de estepes há tempos, de maneira organizada e com divisão de tarefas. Olha no que no caso do desembargador está se baseando para caracterizar a associação criminosa.
Em suma, magistrados associaram entre si assim, funções específicas, visando a prática de vários delitos patrimoniais, tá? Então, o próprio juiz, quando deu a sentença, ele deu de forma específica, o que cada um tinha, a participação de cada um deles era. E depois, o desembargador, na apelação, para justificar seu voto, se valeu especificando qual era a participação de cada um das pessoas, tá? Próximo crime, um crime bastante novo e difícil de caracterizar na prática, constituição de milícia privada, constituir, organizar, integrar, manter e custear organização paramilitar, milícia particular, grupo de esquadrão com finalidade de praticar qualquer um dos crimes previstos, pena absolutamente alta, reclusão de 4 a 8 anos. Então, essa associação aqui, gente, é uma associação que eu diria assim, mais robusta. Por ser uma associação mais robusta, a penalidade dela é mais alta do que a anterior. Então, aqui a gente está diante de uma reclusão de 4 a 8 anos, tá? Ele não exige um número mínimo de pessoas, porque o tipo penal não traz isso. O tipo penal anterior trazia, esse agora não. Ele fala somente constituir, organizar, blá, blá, blá. Então, ele não fala que tem que ser 3 ou mais pessoas. Então, geralmente, para constituir uma milícia, vai dar muito mais que 3 pessoas, né? E por ser um tipo misto alternativo, ainda que se pratique mais de uma conduta, é um só delito. Então, é a mesma coisa quando você vai ler o crime de tráfico. No crime de tráfico, tem aquelas diversas condutas do tipo legal. Então, se o sujeito praticar mais que uma conduta do tipo legal, vai caracterizar mais de um crime. Então, se ele vende, se ele traz consigo, se ele faz qualquer uma outra tipificação, vão se caracterizar 2 tráficos? Não, caracteriza um crime só de tráfico. Aqui é a mesma coisa. Se ele custeia, e ao mesmo tempo que ele custeia, ele faz parte da constituição, da organização da milícia, mesmo ele praticando, vamos dizer, essas 2 condutas diferenciadas, mesmo assim vai ser um único crime. O que pode acontecer novamente, na dosimetria da pena, o juiz levar em conta em que não vou dar 4 anos, eu vou dar 5 anos, porque além de custear, ele organizava. Pode ser que o juiz, na dosimetria da pena, ele faça algo diferenciado, mas se não fizer nada diferenciado, caracterizará um único crime, tá bom? Constituir, organizar, integrar, tá. Constituir, formar, arrumar, dispor, fazer parte, conservar. Então, o tipo penal aqui, ele é muito amplo. Então, a pessoa vai se valer, o juiz vai se valer de diversos verbos que tem aqui para caracterizar o tipo penal que estamos estudando. Não só um único verbo, temos vários verbos aqui, né? Não é um crime simples. Organização paramilitar. O que é uma organização paramilitar? Tem que ter característica de tropa militar, por exemplo, uma característica de exército, né? Por isso que eu estou dizendo que é um crime bastante robusto, né? As forças materiais, uma estrutura, tem que ter missão, ataque, e sempre o que, gente? À margem da lei. Sempre à margem da lei. São aquelas milícias que a gente vê no noticiário ali, as milícias que acontecem, acho que a Farc, né? Se houver algo parecido aqui no Brasil, pode caracterizar aqui uma milícia privada, né?
vamos dizer dessa forma, a grosso modo, tá? Corpo organizado de voluntários, né? Tem que haver uma pluralidade de pessoas por uma quantidade duradoura de tempo, tá bom? Ele fala de esquadrão também, né? Cada um valendo de algo bastante robusto. Então, seria cavalaria, seria aviões, tanques. Então, basicamente, o exemplo mais nítido que a gente tem aqui são as Farcs mesmo, né? As Farcs ali, acho que, se eu não me falha a memória, é Colômbia, né, Leandro? A Farc é da Colômbia? Se não me falha a memória. Perfeito. Os colombianos, exatamente. Tem a floresta amazônica lá, que eles dominam a floresta amazônica, ficam chantageando o governo. Inclusive, agora estão até disputando cargos políticos lá, e o governo está tendo que negociar algumas coisas com as Farc. Os caras chegaram a um sistema paramilitar tão organizado que estão disputando com o governo. Não sei se o pessoal sabe disso, sei lá. Bacana. Isso mesmo, Leandro, dessa forma aí. Os crimes previstos nesse código excluem os delitos constantes na legislação extravagante. Não. Então, vamos lá. O que diz aqui, gente? É somente para praticar crimes. Então, se eles estão se organizando para praticar que não sejam crimes no Código Penal, não vai dar o crime de constituição de milícia privada. Então, se eles estão se organizando para constituir uma milícia privada para o fim de tráfico de drogas, então somente por crime de tráfico de drogas. O crime de tráfico de drogas, ele não está tipificado no Código Penal. Então, o crime de tráfico de drogas, ele está tipificado o quê? Numa legislação específica. Se ele está tipificado numa legislação específica, então ele não está previsto neste código. Ele está previsto o quê? Na legislação específica. Então, não caracterizará o crime de milícia privada. Então, se eu me organizo dessa forma aí, constituindo uma milícia, com todas as características que tem aqui no meu Código Penal, se eu estou me organizando dessa forma, mas o meu intuito é para o tráfico, não. Então, se o meu intuito é para o tráfico, eu não estou caracterizando esse crime em estudo. O que eu vou fazer com vocês agora sabe as questões que eu deixei para vocês resolverem lá na área restrita de vocês? Eu trouxe aqui para vocês, para a gente poder comentar essas questões. Tá. Exercício avaliativo. Então, bora lá. O exercício avaliativo foi o exercício que substituiu a prova de vocês. Então, esse exercício avaliativo eu deixei na área restrita de vocês. Eu acho que todos responderam que estava lá para ser respondido. Então, vamos lá, o primeiro exercício. João é funcionário da autarquia X. Ele responde pelo crime de peculato, pois é funcionário público. Lembra que falamos na primeira aula que eu dei para vocês. Autarquia não faz parte do conceito de funcionário público para efeitos penais. Então, essa primeira afirmativa, ela era falsa. Por quê? A autarquia não faz parte no caso de ser funcionário público, né? Funcionário de autarquia não está enquadrada dentro do funcionalismo público para efeitos penais. A lei deixou de fora, foi uma falha na lei, acredito que tenha sido uma falha, alguma coisa que na época não se tinha autarquia, então houve uma falha ali do legislador, alguma coisa parecida com isso, então se deixou de fora, aí eu digo para vocês, analogia, posso usar analogia? Nós falamos na aula anterior, não posso usar analogia, porque no direito penal não é permitido analogia em malam parte. Não é permitido analogia em prejuízo ao réu. No peculato culposo, o elemento subjetivo é a culpa ou dolo eventual? Não, né? Se é culposo, é só a culpa. Dolo eventual não tem nada a ver aqui. Então, no elemento subjetivo, aqui é somente culpa, imprudência, negligência e perícia.
Não vou falar de peculato culposo e colocar o dolo eventual ali no peculato culposo. O funcionário da empresa Y exerce o cargo de comissão. Caso pratique o crime, responderá sim. Artigo 327, parágrafo 2º, está constando ali. Se o funcionário exerce o crime em comissão, terá um aumento da pena. Sim, responderá com aumento da terça parte. Perfeito. Agora, alguém pode ler para mim? Ó, no peculato, a apropriação pressupõe que o funcionário público tenha a posse anterior de forma ilícita. Aí, ó. A posse anterior de forma lícita, não de forma ilícita. Se a posse anterior de forma lícita, não. Então, não tem como caracterizar o crime do peculato. Falso. No peculato desvio, a gente não precisa ter a posse anterior do bem, como acontece no perfeito. Está lá no artigo 312, última parte do Código Penal. Concussão dos delitos mais graves, perfeito. Cometido por funcionário público ao lado da corrupção passiva, perfeito. Consiste no ato de pedir? Não, concussão não é pedir. Concussão é exigir, constranger. O ato de pedir é corrupção, né? Então, não há que se falar, vai pedir na concussão. Não, concussão eu estou exigindo, estou fazendo ali de forma brutal, estou constrangendo o indivíduo. Então, por isso que não é esse tipo penal. Temos a figura do peculato de uso, assim como o furto, onde não se configura um crime quando o funcionário utiliza de bem fugível em seu benefício próprio de outro. Perfeito, não há de se falar em esse tipo de crime. Nos crimes de concussão e corrupção passiva, a vantagem não precisa se materializar. Trata-se de um crime. Não. Falei bastante para vocês. Crime formal, não é crime material. Eu falei bastante para vocês anteriormente, tá? Crime formal e não crime material. Então, quem errou isso não viu a aula, porque o que eu mais falei ali quando eu falei de crimes contra a administração pública é um crime formal. O resultado não precisa se materializar. Falei muito disso, né? Se materializou, perfeito, mero exaurimento, mas crime formal não precisa se materializar. Na corrupção passiva existe uma negociata, um acordo ilícito, um pacto, sim, isso mesmo. O ato de presentear, olha, ainda falei, Leandro, lembra, Leandro? Ainda falei, pequenos mimos, quando você vai dar lá para o juiz, não caracteriza o crime de corrupção passiva. Então, lá no exercício de vocês, não caracteriza. Porém, ficar atento à súmula 599 do STJ. Por quê? A súmula 599 do STJ diz que não se aplica o princípio da insignificância quando estivermos falando de funcionalismo público. Então, ficar bastante atento. Tá bom, gente? Então, faltam 10 para as 9. Eu vou abrir aqui para ver se alguém tem alguma pergunta, alguma consideração. E vai ficar como lição de caso o seguinte para vocês. Daqui a pouco eu vou subir um questionário para vocês, um questionário para que vocês façam no AVA de vocês lá e pontuem com o trabalho. Semana passada eu não subi o questionário porque eu já tinha subido todos os questionários possíveis e vocês já tinham a nota que era para ser dada. Então, agora eu vou subir um questionário para o segundo bimestre. Segundo bimestre, vocês vão ter a pontuação agora, começando a pontuação a partir deste questionário, tá bom? A partir deste questionário vai ser a pontuação que vai constituir o segundo bimestre. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Entregar até quando? Sempre uma semana. Eu subindo amanhã, vamos colocar, hoje já é de noite, eu subindo na sexta, vocês vão ter até a sexta que vem para fazer. Sempre 7 dias para vocês fazerem, porque vocês têm tranquilidade para fazer, e sempre constituído de 10 questões ou 5 questões, de verdadeiro ou falso, com base no que foi dito aqui em sala de aula, não fugindo do que foi dito na aula de vocês. Ok. Obrigada, dúvida, professor. gente? Essa aula aí eu estava olhando aqui, foi o 2.1, viu, Chicão? 2.1, obrigado, Leandro, 2.1. Eu não segui, porque como o Guilherme,
o Gabriel já estava vindo numa sequência, eu estou vindo de trás para frente, na hora, vai chegar uma hora que nós vamos nos encontrar. Então, mas fica meio confuso. Fica meio confuso, porque a gente tenta acompanhar o 3.1, 3.2, 3.3, e aí depois dá uma... E é bom a gente saber do que você está falando, claro. até porque a gente precisa também fazer o AVA. É muito mais fácil fazer o AVA com material na mão, você dando a aula, explicando, entendeu? Entendi. Então, tá essa certo. aula foi a 2.1. Perfeito, obrigado. Então, obrigado, Leandro. Aula 2.1, vocês podem ir lá no AVA, fazer toda a aula 2.1. Deixa eu verificar, na próxima semana, dá um minuto para mim, para a gente poder, que eu vou falar qual vai ser o assunto. Vai ser, acho que, Ô, Leandro, 2.1 ou 3.1? 2.1. 2? Porque o segundo bimestre, então não é... Não, mas eu estou vindo de trás para frente, não vai estar certinho. Peraí. Não, tá certo, é 2.1 mesmo. Deixa eu só conferir. Aqui eu mudei a página aqui. O Chico já estava dando boa noite, já estava. Mas é 2.1 mesmo. Peraí, gente. É isso mesmo. Ó. Agora que ele falou sobre a milícia, você pode confirmar aí na página 29. Né? Exatamente. Essa aula foi exatamente sobre a aula 2.1 dos crimes de perigo comum contra a paz pública. Perfeito. Beleza. Obrigado. Deixa eu só voltar aqui, gente, para a gente poder acertar qual vai ser o conteúdo da próxima aula. Legal. Deixa eu voltar aqui, aí vocês já vão poder saber qual vai ser o próximo assunto. Teoricamente, pelo tempo aí, né, já era para nós entrarmos aí na 2.3 ou na 3.1 aí, né? Mas eu já falei dos crimes contra a administração pública. Os crimes contra a administração pública devem estar ali na seção 4. É que os crimes contra a administração pública, deixa eu ver aqui, esses são contra a fé pública, né? Contra a paz pública, contra a fé pública, que é a seção 2.2. Eu já fiz também. E contra a fé pública, parte 2. Isso, já falamos também. Não, fé pública vai ser a próxima aula. Eu falei crimes contra a administração pública. A administração pública. Isso, contra a administração pública a gente já falou. Contra a família, está muito lá atrás. Ninguém está sem a apostila aí, pessoal? Então, dos crimes contra a administração pública vai ser a próxima aula? Não. Os crimes contra a administração pública eu já falei. Eu estou vindo de trás para frente. Já zerei crimes contra a administração pública. Nós falamos da parte do particular, primeiro da parte do funcionarismo, depois da parte do particular. Isso a gente já zerou. Então, nós já zeramos crimes contra a administração pública, já falamos crimes contra a paz pública. Foi a aula de hoje. Próxima aula, crimes contra a fé pública. Crimes contra a fé pública vai ser a próxima aula. Artigo 289 em diante. 2.3. Seção 2.3. Desculpa, 2.2, porque contra a fé pública é a parte 2. Tem duas partes, né? Na apostila. A seção 2.2 e a 2.3. De fato, está vindo mais para frente. Tá bom, então. Tá ótimo, gente. Então, agradeço aí esse pré-feriado, a presença de todos vocês. E na próxima semana nos encontraremos.